Programa APASM na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame, Materiais de Construção. Olá, amigos da TV Santa Maria, sejam muito bem-vindos ao APASM na TV, programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. E como vocês já sabem, Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. Quer saber mais sobre a APASM? Acesse o site www.apasmrs.org ou as redes sociais através do endereço @apasmoficial. Hoje nós temos um assunto que ele permeia a cultura, ele permeia os costumes da nossa geração e das gerações anteriores. E eu vou começar com uma pergunta então do tema. O rock morreu? E para tratar desse assunto, nós temos aqui a presença do nosso amigo Márcio Brinks. Muito obrigado pelo convite. Nós agradecemos. Márcio, tu é uma pessoa ligada, tu é um produtor, tu trabalha com a cultura, tu trabalha com o rock, tu trabalha com a música. Eu vou começar te provocando, então, com essa pergunta. O rock morreu, mano? Muita gente diz que o rock morreu em 58, quando o avião do Buddy Holly caiu, né? Ou muita gente diz, o próprio Jim Morrison falou em 68 isso, em 69, Rock is Dead, uma música que acabou saindo num álbum póstumo do Doors, ou num álbum com raridades. Na verdade, o rock sempre morre e renasce, né? Eu acho que isso é uma tendência, ele se reinventa, né? Eu tenho certeza que o momento em que nós vivemos hoje é um dos piores momentos do rock, da história do rock, como talvez aconteceu no final dos 80, início dos 90 mais propriamente, quando alguma coisa precisava acontecer e surgiu a cena de Seattle, surgiu Nirvana e chacoalhou pra caramba o cenário mundial. Mas eu acho realmente que esse momento atual, e eu posso falar de momento do rock na cidade, momento do rock no estado, no Brasil, no mundo, ele é um momento de baixa, sem sombra de dúvida. Mas não sou eu que vou botar a pá de cal no rock and roll, né, dizer que ele morreu, mas eu tenho certeza disso, que o rock não vive um bom momento, isso em escala mundial, né? Dentro da tua concepção, então, o rock ele sempre se reinventou, ele nasceu de uma maneira um pouco diferente, mas ele sempre teve forças de se reinventar e aparecer como um instrumento de cultura, né? Tu acredita que o rock influenciou e ainda influencia os outros gêneros musicais ou a cultura do povo? O que o rock representou como cultura para ti, assim? Olha, falar de rock, tu fala de cinema, tu fala de literatura, tu pode falar de moda, pode falar de comportamento, isso desde os anos 1950, né? Olhar, por exemplo, a história de alguns ídolos como Elvis Presley, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, essa geração dos anos 1950 que deflagrou o movimento todo, né? Nos anos 60 com Beatles, com Stones, nos anos 70 com Led Zeppelin, com Pink Floyd, então sempre o que orbitou em volta do rock foi realmente um universo muito mais amplo do que a música em si. Eu tenho um bordão que eu gosto de dizer que ouvir música é um processo muito mais complicado que as pessoas imaginam, né? Ou muito mais complexo, na verdade. Porque sempre há muita coisa envolvida. Quando você se aprofunda nas letras de Bob Dylan, por exemplo, você vai ver que tem todo um lance de contexto de uma época. Falando dos anos 1960, por exemplo, é impossível falar sobre movimentos ativistas, os movimentos sociais nos anos 1960 nos Estados Unidos sem falar na música de Bob Dylan, né? Então, sim, o rock ele influenciou, continua influenciando de alguma forma, porque ainda estamos absorvendo hoje artistas dos anos 60, 70, 80, novos artistas, né, que surgem eventualmente. Então, a música tem esse poder, né, de nos tirar de uma zona de conforto, de nos provocar, de nos levar para vários lugares, né? Dentro do que tu falou, eu percebi que
no passado o rock estava ligado mais à mídia. Eu vou me reportar diretamente ao rádio, né? Hoje nós temos várias mídias, diversas maneiras de interagir com a música, né? Mas em relação ao rock perdendo esse espaço do rádio ou mudando para outras concepções, das pessoas escutarem o que querem, se tornando talvez um pouco mais individual essa opção. Tu acha que isso afetou, as mídias afetaram o rock como um gênero musical que talvez estivesse perto de uma hegemonia em termos de um consenso em determinada época? A forma de ouvir música mudou, né? Mudou drasticamente nos últimos anos. Eu acho que nós vivemos uma época de transição que nunca passa, né? Eu tô falando disso há 4, 5 anos. É uma época de transição, e aí eu troco figurinha com meus colegas, com músicos, com artistas, com jornalistas, e todo mundo fala nessa época de transição que de alguma forma se alonga e nós ainda não sabemos para onde o mercado vai, né? Mas se nós fatiarmos por décadas, voltarmos 30, 20, 10 anos, dá para perceber que realmente mudou muito isso, né? Essa fragmentação do mundo moderno, de que qualquer um pode gravar um disco, qualquer um pode vender seu próprio disco, ou seja, essa história de ser um one-man band em todas as etapas de um processo artístico, é claro que é bacana, é claro que é interessante, é claro que isso dá uma liberdade que nunca existiu, né? Porque eu me lembro que, falando do nosso cenário, nos anos 1980, por exemplo, se uma banda de rock quisesse gravar, tinha que pagar muito caro para gravar um disco, né? Tanto que aqui em Santa Maria foram 7 ou 8 artistas que conseguiram gravar discos em LP, em long play na época, né? São muito poucos, né? Teve uma cena bastante interessante naquele momento. Então eu acho que o rock hoje, qualquer pessoa, qualquer artista que trabalhe com música, de alguma forma ele ainda está tentando entender qual é a forma que ele vai se comunicar com o público, né? Se seja com um canal no YouTube, se ele vai lançar um EP com 4 músicas, se ele vai lançar um single, se ele não vai lançar nada de alguma forma virtual, né? Ou melhor, um disco físico, um álbum físico, e vai trabalhar só com virtual, vai colocar um canal no Spotify, vai lançar as músicas, vai gravar os shows, vai fazer álbum. Será que alguém escuta álbum hoje? Então, são muitas perguntas, né? Eu não tenho as respostas. E talvez seja esse desafio. Nós não temos ainda as respostas, né? A gente está vivendo nesse turbilhão de tecnologia e nós estamos explorando e talvez nos achando também até como composição do homem, né? Como ser também. A gente está mudando nossos hábitos, está absorvendo energia, num processo de globalização. Mas tu conversou uma coisa interessante em relação à parte, vamos dizer assim, de produção desse trabalho. A parte mais comercial do rock, do produtor. Tu acha que a mídia agora acha muito mais interessante um investimento mais rápido, um investimento que vai te dar um retorno muito mais direto do que um investimento num desenvolvimento daquele grupo que vai se perpetuar por um espaço de tempo grande, vai criar um conceito? Se nós olharmos para a história do rock and roll, fica muito claro uma coisa. Sempre, vamos pensar, por exemplo, como é que o mercado funcionava nos anos 70 e 80. Existia uma gravadora, que era a guarnição para esse artista, de alguma forma, com toda a carga nefasta que existe também, né, na época, ou seja, às vezes as bandas ganhavam um pouco, coisa e tal, mas a forma de distribuição era muito mais efetiva, muito mais eficiente, né, na época, com uma gravadora por trás, com um representante comercial que vendia os discos em lojas de discos de todo o país, que as lojas de discos que hoje praticamente não existem mais, que fazia o trabalho de divulgação nas rádios. Existiam rádios que tocavam rock and roll, existiam profissionais que tinham programas específicos falando de rock. Existiam uma outra ponta do processo que é importantíssima para as bandas acontecerem, né? Ter casas de espetáculos que toquem rock and roll, né? Então, se também, mais uma vez, transportarmos para o nosso universo, ou seja, tem que ter rádio, tem que ter uma gravadora, um estúdio bom para gravar, tem que ter uma editoria de jornal que valorize o produto, que de alguma forma divulgue de verdade um trabalho autoral de um artista. E nós percebemos que todos esses mecanismos, todas essas formas, esses tentáculos aí que funcionavam, eles não funcionam mais da velha forma, do velho esquema que acontecia. Uhum. E eu não estou falando do velho esquema de uma forma velhaca. Tinha muitas coisas bacanas, rádios que tocam rock. Vamos falar de Santa Maria hoje. Que rádio toca rock and roll hoje?
ou que tenha esse emblema tatuado na sua insígnia. É difícil de lembrar que tenha essa proposta junto com Em primeiro lugar, nossas rádios são muito fracas, né? Há muito tempo. Em segundo lugar, bares que de alguma forma têm uma conexão com o artista e que sejam casas de espetáculos preparadas para receber o rock and roll. Não existe. E aqui em demérito a nenhuma casa de Santa Maria, eu sou santamarense há quase 50 anos, conheço todo mundo, me dou bem com todo mundo, só quero dizer que realmente o momento ele é ruim inclusive nisso, né? Por exemplo, uma estrutura de palco com cachês ok, um público que prestigie, parece que todas as partes desses tentáculos elas estão de alguma forma, elas não estão se conectando mais, né? É o que eu percebo. O que aconteceu? Será que a concepção de rock ela envelheceu? O que eu quero te perguntar é em relação assim, que a gente percebe nos shows que existem, é um crescimento natural, mas aquelas pessoas que viveram aquela época e que tiveram aquela sensação e / exposição àquela cultura e que de certa forma foram formados dentro daquela cultura, eles ainda procuram esse tipo de música, eles ainda desenvolvem algum trabalho quando músicos dentro daquela concepção do rock, ou vão em shows de cantores antigos, como tivemos agora experiência contigo, no Glenn Hughes, teremos Roger Waters, né? Isso aí. Mas assim, é um público mais velho. Por que essa nova geração não entende, ou se entende, ela não está acompanhando o rock, comprando o rock? Olha só, eu vou usar o exemplo do meu filho, que eu gosto de usar. Ele tem 17 anos, ele gosta de música, tem as preferências dele, cresceu num ambiente onde sempre houve muita música, cultura, sempre teve envolto a isso, né? E de alguma forma, eu não consigo imaginar o meu filho ouvindo um álbum, por exemplo, ele ouvindo de cabo a rabo Dark Side of the Moon. Não acho que isso vá funcionar na vida dele hoje, ou ele vai sacar a magia. E não é uma crítica a essa geração, acho que cada um tem uma forma de perceber a arte, né? Ele escuta música no telefone, ele tem as bandas dele, tem os playlists, tem uma conta no Spotify, essas coisas assim. É assim que ele gosta de ouvir música. Apesar de na casa do pai dele ter um toca-disco, tem uma coleção de discos lá, coisa e tal, eu não imagino ele indo no minha estante puxando um disco e ouvindo. Ele vai ouvir no fone de ouvido, da forma dele. Eu acho que também hoje, pensando, nós olhamos muito para o passado quando falamos de rock and roll, né? Não olhamos muito para essa cena atual. Citando o exemplo do Glenn Hughes, que tu falou agora há pouco, o que o Glenn Hughes vem apresentar aqui em Porto Alegre? O show Glenn Hughes Performs Classic Deep Purple Live. Ele tocar as músicas do Deep Purple na época que ele esteve por lá em 1973 a 76, ou seja, lá se vão 40 e picos anos, né? Então, é engraçado isso, mas eu não vejo também uma renovação de tripulação, né, dentro do rock and roll. Não existe artistas realmente Claro que existe muita gente boa fazendo som, não tenho dúvida disso, mas de uma forma como existia antigamente. E aí eu sempre me pergunto, será que eu estou ficando velho? Será que realmente eu não estou acompanhando essa nova geração, não estou me conectando a bandas novas? Porque eu trabalho com música, eu sempre estou procurando descobrir novas bandas, novos artistas. E aí eu volto ao Glenn Hughes, que eu entrevistei ele pro meu site lá, e ele disse uma coisa que bate muito com o que eu penso do rock and roll hoje, né? Que não há mais magia no ar, não há mais nada que realmente que nos empolgue de uma forma como essa geração ali dos anos 1960, 70, pessoal dos 80. Então eu acho que não há renovação de tropa, né? Não há. Isso é preocupante. Essa substituição, ela seria, se a gente analisar os anos 50, 60, 70, 80, tu pode falar nessas décadas de dezenas, centenas de artistas, né? Ou seja, houve renovação por um tempo e de repente os anos 90 foram os anos em que teve a cena de Seattle, coisa e tal. Teve muita banda boa, o rock alternativo cresceu muito, tanto nos Estados Unidos, no Brasil mesmo, isso aconteceu de uma forma... O rock teve também uma renovação forte nos anos 90, mas a cena dos 2000 ela se fragmentou demais, e eu vejo essa década atual como uma das décadas realmente mais estagnadas que nós já vivemos nos últimos anos. Não, muito interessante. Márcio, então a gente vai conversando, assim, vai percebendo que o rock talvez precise de uma renovação, né? Talvez ele precise oxigenar de uma nova maneira, como possivelmente veio vindo desde a sua origem, né? Ele foi mudando assim. Mas nesse momento, então, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já com a Paz em Miná TV.
Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Olá, estamos de volta com o programa PASME na TV. Como vocês já sabem, o programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Esse é o nome em materiais de construção. Nós estamos aqui com o Márcio Grings e nós estamos conversando sobre o rock and roll, se o rock morreu e quais suas perspectivas para o futuro. Márcio, a gente tem uma construção cultural junto ao rock e eu sei que tu tem um trabalho já de tempos, né, junto a esse gênero. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a tua história, a tua produção cultural, que eu sei que tu tens livros sobre teus livros, tá? Sobre quem é o Márcio Grings aí em relação ao rock, esse produtor cultural. Cara, na verdade eu me senti atingido pelo rock, eu tinha 14, 15 anos. Eu posso dizer que teve alguns eventos que me jogaram pro rock, ou que de alguma forma acabaram conduzindo o meu caminho profissional. Santa Maria dos anos 80 tinha uma cena fantástica, né? Me lembro que eu tive a oportunidade de ver bandas como Fuga, Bruxa, Nosset, acompanhar a formação de outras tantas que acabaram indo e vindo, né? Mas isso realmente me acordou para o rock naquela cena local que era muito forte. Acho que outro evento que passou pelo Brasil, inclusive mudou muito o mercado também, na época, incrível, mas a Globo transmitiu todo o evento, foi o Rock in Rio. O Rock in Rio mexeu muito com a minha geração ali, o pessoal que nasceu nos anos 1970 ali, porque eu tinha 14, 15 anos e realmente foi fantástico ver bandas como AC/DC, Queen, Iron Maiden, Whitesnake, aquele povo, aquela geração toda ali que passou naquela época foi fantástico. Aquilo, realmente eu me contaminei com aquele espírito, né? Logo depois surgiu a revista Bis, naquele mesmo ano, em 85, que foi uma revista que falava de música de uma maneira séria, com jornalistas fantásticos, assim, tinha um time de profissionais muito bom, influenciado muito pela escola americana dos anos 70 também, ali, caras como Lester Bangs e aquela turma que escrevia para Rolling Stone, né? Então isso tudo de alguma forma me jogou no mundo do rock and roll, né? Eu acabei trabalhando em rádio, né? Comecei em 94 na Rádio Medianeira, na época a Rádio Medianeira fazia rock and roll, eles tinham o bordão Rádio Alternativa, né? Eu tinha um programa chamado Discoteca Básica, comecei durante 2 anos, depois trabalhei na Pop Rock, que também passou aqui por Santa Maria. Trabalhei na Rádio Itapema durante 8 anos, ao qual fui coordenador de programação, e tive 2 programas diários. E também finalizando na Rádio Gaúcha, quando ela foi implementada aqui em Santa Maria, eu fiquei cerca de 1 ano e meio trabalhando na rádio. Eu também sou músico, também atuo gravei 4 EPs, aí 3 com a banda Red House nos anos 1990, ou melhor, início dos anos 2000. Uma época que foi muito interessante para a cena local, porque teve uma explosão de blues aqui, as bandas de blues surgiram na cidade, teve até um festival de blues, que foi o Sesame Blues, né? Durante quase 10 anos, foram 9 edições, então foi uma época em que se produziu muito nesse gênero aqui na cidade, que era uma coisa que muitas pessoas me perguntavam, pô, por que blues, por que Santa Maria, né? Mas de alguma forma tinha artistas que já faziam um trabalho antes disso, o Celso Streit, o próprio Lapan, bandas como a High Time Blues, depois surgiu o Red House, Daniel Rosa e Saturno Blues, Lenha Seca, depois também mais no final da década. Ou seja, foi uma época que se fez muito blues aqui em Santa Maria e de alguma forma passou, né? Mas ficou esse rastro de luz aí numa época bem interessante. Eu também tenho uma atividade como escritor, inclusive ligado também ao rock, né? Tu tem uma produção aqui. Podia falar pra gente um pouquinho? Eu publiquei meu primeiro livro, Saindo da Linha, que é esse aqui. Saindo da Linha.
da linha que foi em 2012, se não me engano, 2011, que é um livro de poesia. Depois eu acabei publicando o Rock and Roll, que é um misto de conto, crônica e poesia. E as pessoas, como eu era muito ligado ao rock, falavam que os meus poemas pareciam letras de música, e aí eu resolvi assumir isso de uma forma mesmo, e botei o nome do livro de Rock and Roll, dizendo assim, ok, é a minha escola mesmo, né, não tem outra. Ou seja, publiquei 6 livros, tem um caminho literário que eu acho que é bem bacana aí. Fui também cronista, trabalhei no Diário de Santa Maria durante uma época, fui cronista durante 3 ou 4 anos, publiquei um livro com essas crônicas. Gosto muito de literatura, também sou apaixonado por biografias de rock and roll, tem muita coisa lá em casa. Ou seja, a minha vida sempre foi movida pela música de alguma forma. Tu sempre teve envolvimento com a música, e se não fosse, teve envolvimento direto com o blues, mas o rock é uma referência para a tua vida, né? Sem sombra de dúvida. Na verdade, é uma escolha, né? Eu sempre trabalhei envolvido. Eu fui esquecendo, eu fui gerente de uma loja saudosa em Santa Maria chamada Bob Som. Eu era comprador de discos, então eu cresci nesse mundo muito, assim, sempre fui imerso, né? Mesmo que eu quisesse fugir, de alguma forma eu estava... Durante 4 anos eu trabalhei no Bob Som, e foi uma escola fantástica, onde eu conheci não apenas rock and roll, mas MPB, jazz, blues, música erudita. Então, fiz muitos amigos trabalhando com música, né? Eu tenho um bordão que eu gosto de dizer que, na verdade, só existe um tipo de música, né? A boa. Então, eu não gosto muito de ser linkado a esse rótulo de um cara do rock, porque, ou alguém que gosta de blues. Eu gosto de tudo, eu gosto de música. Coincidentemente, eu ouço mais blues e rock and roll e jazz, essas coisas assim. Com certeza. Dando uma conversada em relação ao nosso tema, então, que vamos puxar um pouquinho mais para o rock aqui, que hoje o nosso tema é rock. Em relação a essa produção, a essa exposição midiática, tu acha que hoje o rock ele não é tão atrativo mercadologicamente para as rádios por causa do tempo, por causa da temática ou por causa de alguns outros fatores? Por que o rock deixou de tocar na rádio? Olha, essa é uma pergunta difícil respondida. Na verdade, eu acho que o próprio enfraquecimento artístico, de alguma forma, ele colabora com isso, né? Porque, como eu digo, numa peça de reposição, tu vai estar tocando sempre. E se de alguma forma o rock não se manifesta como movimento artístico com bandas de qualidade, surge um outro movimento XYZ que toma conta do mercado. E o mercado ele é muito agressivo nesse aspecto. Ele vai comercializar aquilo que vende. E aí surgem, eu não gosto de citar nomes, mas artistas XYZ, que a gente sabe que vão de alguma forma se expressar artisticamente por um tempo, vão ser completamente exauridos, né, do seu trabalho por uma determinada época, um recorte de tempo, e depois eles desaparecem, ninguém vai lembrar mais deles. Tem exemplos mil desse tipo de... Mas eu acho que o rock perdeu espaço para ele mesmo, na verdade. Essa não renovação de tropa, essa não renovação, novas bandas surgindo, porque olha para caras como nós olhamos muito para o passado, por exemplo, do rock. Para os anos 70, para os anos 80, para os anos 90, com um saudosismo, porque não existe um grande nome. Eu posso citar alguns nomes que eu curto pra caramba, assim, hoje, que eu acho que são caras que de alguma forma carregam esse legado do melhor do rock. Um artista que eu respeito muito, 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 chama-se Jack White. Tive a oportunidade de vê-lo em 2015 em Porto Alegre, com um show na época do Lazaretto, que eu acho um disco fenomenal. O Jack White é um cara que de alguma forma consegue olhar para frente pro rock and roll, ou seja, ele consegue pegar essa gurizada aí, consegue pegar os caras de outra geração como nós, e faz uma música de altíssima qualidade, se conectando ao blues, ao country, ao bluegrass, ao pop, ao rock and roll, ao heavy. Os riffs dele lembram Jimmy Page, de repente você está ouvindo uma música, parece que ele está tocando uma banda de country rock dos anos 70, ou seja, ele tem múltiplas ligações com o melhor da música, né? Com aquilo que realmente fundamentou o melhor do rock and roll. E dentro do rock, tu acha que hoje ele se torna um produto viável? Hoje uma banda tocar rock, não no modelo antigo, mas uma banda hoje fazer música de rock, ir para ou tentar tocar numa rádio, viver tocando em bares, é viável hoje, falando em termos administrativos, em termos, nós vamos nos sustentar fazendo isso? Será que isso tem a possibilidade de uma banda de rock começando assim?
Não acredito. Eu acho que eu olho para, tô falando, antes, durante a tua formulação de pergunta, eu estava pensando nas bandas locais aqui, né? É um dilema, né? Tu não tem, por exemplo, tu forma uma banda, tu tem investimento, equipamento, estúdio, disponibilidade de tempo, ensaio, tu sabe o que tudo isso envolve, né? E vai tocar onde, né? Não vai tocar nem na rádio, né? Se tu compor alguma coisa. Não vai ter um espacinho mínimo no jornal. Tu não tem TV para, de alguma forma, chamar para o teu show. Tu não tem um bar que te pague um cachê que vale a pena o teu investimento. E aí as bandas acabam recorrendo em covers, por exemplo, ou um fenômeno atual que está acontecendo muito, que é o artista single, né? Ele vai com violão, até de repente pode meter uma música autoral dele, mas vai tocar basicamente clássicos do rock, né? Ou aquilo que ele, de alguma forma, se manifesta artisticamente, né? Não há qual é a virada de chave, qual é o segredo? Eu me lembro de uma frase do Lennon, que ele dizia que perguntaram para ele qual era o segredo dos Beatles, né? E ele disse, olha, não tenho a mínima ideia, se eu tivesse a ideia qual é o segredo do nosso sucesso, eu contrataria 4 cabeludos e montaria uma banda e seria empresário deles, né? Então, não existe como saber o porquê disso, por que o rock é viável, foi viável, não é mais viável. Eu acho que o rock perdeu para ele mesmo, na verdade, em primeiro lugar. Dentro da tua fala, eu posso tomar coragem e te dizer assim, será que o próprio saudosismo do rock, ele não causa esse demérito ao rock? A gente esperar sempre que as coisas vão acontecer daquele jeito que aconteceram aquela vez, daquele momento. Será que o próprio saudosismo extremo do rock, ele não causa o demérito do próprio rock? Causa. Eu vou te dizer o seguinte, vou dar um exemplo muito claro. E isso eu já deixo claro que eu me coloco também como um saudosista. Não, eu também sou um saudosista. Na verdade, é um sentimento que ele começa a acordar e termina só ao dormir, às vezes até durante o sonho ele está rolando, né? Mas enfim, vou dar um exemplo muito claro. Todo mundo clama ainda pela volta do Led Zeppelin, uma banda que faz nesse ano 50 anos, né? Sabendo que o Led Zeppelin que nós vamos ver no palco não é o mesmo Led Zeppelin que transitou pelo planeta nos anos 1970. Muito dessa não reunião do Zeppelin se deve a um nome, Robert Plant. Ele não quer essa volta. Se tem um cara chamado Jimmy Page, de alguma forma é o guardião da marca, é o cara que viveu o tempo todo envolto nesse universo do Zeppelin e de alguma forma continua ainda fomentando isso, o Robert Plant, ele conseguiu de alguma forma levar esse legado de uma forma muito mais na boa, né? Porque ele tem um trabalho solo que a cada disco ele faz discos melhores, ele montou uma nova banda, ele toca os sons do Led Zeppelin, mas do jeito dele, do jeito que ele gosta de tocar hoje. Ou seja, e muita gente não olha para isso. Eles continuam olhando para o Led Zeppelin e dizendo, não, o trabalho só do Robert Plant não é grande coisa. Eu vejo muitos fãs falando isso, né? E ele está fazendo discos fantásticos. Então, essa cegueira melancólica pelo saudoso modelo de uma banda que se movimentava daquela forma nos anos 70, Zeppelin, que influenciou milhares de bandas ao longo de todo o planeta, ela não existe mais, ela existe na nossa cabeça, nosso toca-disco, né? Ela pode montar os mesmos caras hoje, não vamos nem conseguir montar os mesmos caras, porque um deles já se foi, mas coloca o filho dele, o Jason Bourne, não vai acontecer, aquela magia não volta, de alguma forma. Resquícios daquela magia vão estar no palco, mas não, o universo caminha de uma forma progressiva, o mundo mudou, tudo é diferente hoje do que há 20, 30, 40 anos atrás. Mas os fãs continuam olhando. Então, esse saudosismo ele tem esse efeito negativo, sim. E para usar esse exemplo, muitos fãs do Led Zeppelin não gostam do trabalho do Robert Plant, que eu particularmente acho fantástico, fenomenal. Ele continua fazendo realmente um trabalho que representa muito do legado dele no Led Zeppelin, muito do que ele acredita como artista, né? Quase todo mundo se lembra daquela música da 29 Palms, que é uma música que tocou muito na rádio, mas o resto, trabalho com a música celta, ele ficou meio esquecido, né? E esse disco aí é fantástico, Fate of Nations é um bom disco também, que foi um disco talvez que é um dos, para mim, um dos 5 melhores discos do Plant, a carreira solo dele, mas ele fez discos melhores depois. Enfim. Olha, durante a nossa conversa, a gente percebeu que a gente tem muito assunto ainda, né, Márcio? Mas tu sabe que a televisão, o tempo voa na televisão, né? Estamos chegando agora
Final do programa, eu queria te agradecer muito, Márcio. Eu acho que a gente volta para conversar uma hora dessa, vamos conversar com outros temas em relação à música como um espectro maior. Eu gostei muito da tua vinda aqui, muito obrigado. Tu tem uma produção e uma intenção cultural muito positiva e o programa vai ficar aberto para a gente conversar mais sobre isso, tá? Perfeito, eu queria convidar as pessoas também a conferirem aí as minhas plataformas que eu atuo hoje profissionalmente. Uma delas é o gringstours.com.br, que é um site em que eu tenho lá mais de 60 coberturas de shows internacionais credenciados. O pessoal pode conferir lá, sempre resenhas, setlist, fotos, vídeos. Convido as pessoas a visitarem. Também tem memorabilia.com.br, gringsmemorabilia.com.br, que é o site no qual eu estou trabalhando aí, estou inaugurando um canal no YouTube na semana que vem. Tem uma rádio web que está rolando lá, o pessoal pode baixar o app com todas as minhas redes, minhas informações. Ou seja, falando de novo em transições, inclusive profissionalmente, para onde é que vai o mundo, como é que nós vamos trabalhar hoje com música, né? Enfim, eu estou criando minhas próprias maneiras, minhas próprias plataformas de continuar me manifestando profissionalmente, então eu convido as pessoas a prestigiarem gringstours.com.br e gringsmemorabilia.com.br. Muito obrigado, é imperdível. Nós vamos contemplar essa exposição cultural, com certeza. Muito obrigado. Tá? O programa A Paz na TV fica por aqui. Fique com a gente aqui na TV Santa Maria. Até breve. Programa A Paz na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame Materiais de Construção.